Nada. Qual acha ser a principal contribuição que o seu livro pode trazer para o debate entre fé e ciência? Eu espero que os dados científicos que eu apresento aí no trabalho, resumidamente, obviamente, porque existe muito mais informação, haja vista a vasta bibliografia anexada, né? Em detalhes que possam servir de suporte e aprofundamento de conhecimento das pessoas que têm interesse nesse tema, tanto religiosos quanto não religiosos. Eu continuo estudando demais mesmo, já aos mais de 60 anos, para terminar esse trabalho e começar outros tipos de trabalho mais à frente, né? O importante é que não existe uma falsa dicotomia entre fé religiosa e ciência. Tá? A fé religiosa que a Bíblia especifica é uma fé apoiada na razão. Tem vários textos bíblicos que dizem que ela tem que ser fé apoiada na razão, tá? No conhecimento da natureza. Então não existe conflito entre o que o texto bíblico fala e o que é observado efetivamente na natureza, em todos os seus aspectos. Quando temos divergência entre uma coisa e outra, tipo teoria de evolução versus criação, ou não entendemos o texto bíblico ou não entendemos ainda a ciência adequadamente. Porque isso não existe, isso é uma falsa, eu diria que isso é uma fake news. Tá? Isso é muito importante. Por exemplo, a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e anunciam as obras das suas mãos. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus os manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram nem renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Isso aqui trata astronomia. Se você olhar para o céu, Deus fez isso, mas como? Nas leis físicas. Porque está lá em Isaías, ele fez as leis físicas. Você sabe como é que isso afeta a Terra, a Lua e as estrelas? Ele se diz o criador das leis físicas. Então, quem estuda astronomia está estudando o que Deus construiu. Né? Porque ele construiu planetas, galáxias, essas coisas todas que a gente vê por aí. Tá? Lá Pedro diz assim ainda: estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Qual é a razão? Por que você acredita nisso? Você tem que estar informado sobre isso. Um cristão tem que saber, porque acredito nisso, por causa disso, porque a arqueologia confirma, porque a genética confirma. Né? Você tem que dar essas razões. Por exemplo, a genética confirma que toda a humanidade atual descende de três mães. Coincidentemente, são as 3 esposas dos 3 filhos de Noé, baseado no DNA mitocondrial. O Dr. Nathaniel Janssen fez esse trabalho e descobriu isso. Ele agrupou o DNA mitocondrial de uma quantidade de pessoas do mundo todo, de etnias diferentes, colocou num programa estatístico para acumular aquilo que era semelhante. E descobriu que tem 3 nós. 3 nós. Ou seja, 3 mães. Então, geneticamente, os 3 esposas dos 3 filhos de Noé existiram. Nós todos descendemos delas. Se você for um pouco mais para trás, você vai encontrar a Eva mitocondrial, em que toda a humanidade descende de uma única mulher. Aí o pessoal diz assim, mas existiam outras mulheres, mas só essa que legou seus genes para a posteridade. O fato é, existia uma única mulher, outras mulheres, isso é pura especulação. Não tem evidência nenhuma disso. Tá? Então nós temos razões bastante confiáveis para dizer que o dilúvio aconteceu, que Adão e Eva existiram, que nós descendemos das 3 mulheres. Não apresentar razões para isso não é fé, é fideísmo. Acredita porque acredita, não preciso ter nenhuma informação a respeito desse tema. E Deus mesmo diz, vinde, pois, e arrazoemos. Vamos parlare, vamos falar. Né? Me diga o que você pensa. Então ele exige que nós, cristãos, saibamos não só o texto bíblico, mas as coisas que fundamentam o texto bíblico, que dá fundamentação para a fé que nós temos, em termos de cristianismo, em termos de história da vida na Terra. Né? Basicamente é isso que eu imagino que possa acontecer.
Eu entendo a explicação que se dá em relação à teoria da evolução. No entanto, algo que eu acho, e o professor agora mencionou, que eu acho que a evolução não explica, quer referente à parte humana, às pessoas, à vida humana, quer à vida animal, é como é que se explica macho e fêmea. Porque teve que aparecer ao mesmo tempo, porque senão não havia. Podia haver evolução para um macho, para uma fêmea, mas depois acabava se não houvesse o outro lado. A evolução não explica como é que para Não, pessoas e animais apareceu macho e fêmea e teve que aparecer ao mesmo tempo. porque as bactérias, elas se dividem, elas são clones, né? Então, a bactéria que está aqui hoje estava lá no início da criação, né? Mesmo que tenha sido extinto bilhões de gerações de bactérias, a que está hoje aqui é igualzinha àquela que estava lá, né? Eu diria que o sexo, a reprodução sexuada é um constrangimento à teoria de evolução. No design inteligente a gente chama isso de complexidade irredutível. Se não tiver uma parte, a outra não funciona. Não tem como você ter primeiro um macho ou ter primeiro uma fêmea, mas ambos têm que existirem ao mesmo tempo, com todos os mecanismos adequados à reprodução, desde hormônios, desde a parte estrutural, útero, enfim, toda essa parafernália, que é uma maquinaria absurda, integrada, senão não funciona. Então, isso é realmente um constrangimento à teoria da evolução. Tá? Porque a reprodução sexuada, nós deveríamos fazer partenogênese. Eu me divido, faço dois, faço mais um, depois faço mais outro, né? Que nem as bactérias, mas isso não acontece, nós somos diferentes disso. Isso já é um problema lá para o Luca, que o Luca era uma bactéria. Como é que ele deixou de ser uma bactéria para ser reprodução sexuada? Realmente. É complicado para eles. Obrigado.